A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma IBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 10. Vamos falar um pouco hoje aqui dentro dessa história sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a prisão na Cidade Santa. E o texto que nós vamos usar como referência está aqui em Atos, capítulo 21, versículo 17 até o 21, que diz: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. A introdução diz assim: Paulo foi preso em Jerusalém e enviado para a prisão em Cesareia, a fim de ser julgado. Parecia o fim de suas viagens missionárias, no entanto, elas prosseguiam em uma nova perspectiva divina. E aí eu quero frisar aqui essa expressão final, numa perspectiva divina. Paulo está fazendo a obra de Deus, Paulo está fazendo a vontade de Deus, e Deus, para que ele, Paulo, fizesse a sua vontade, mas agora numa perspectiva diferente, sem um planejamento que venha do apóstolo, porque tem planejamento que a gente vai fazer. Nós vamos sentar à mesa e vamos planejar. Mas existem coisas, irmãos, que Deus vai permitir na nossa vida, porque Ele tem uma perspectiva diferente. A gente não pode deixar de fazer os nossos planejamentos, os nossos projetos, os nossos propósitos de vida, né? E nós vamos estar ensinando para jovens, adolescentes, que ainda têm uma vida pela frente. E muitas das vezes vão se sentir frustrados porque planejaram de uma forma e não aconteceu. Hoje eu sou bem mais experiente, já tenho 43 anos, já passei por muitas dificuldades, mas enquanto jovem ainda, na casa de Deus, eu orava, colocava os planejamentos diante do Senhor e fazia as ações que eu julgava as necessárias para a obra de Deus e para a minha vida particular. E a gente percebe, irmão, que no decorrer do caminho, Deus vai mudando as rotas da nossa vida, mas no fim de todas as coisas, o nome do Senhor, ele é glorificado. E nós vamos ver na história do apóstolo Paulo que o objetivo principal de Deus aqui, a permitir a prisão de Paulo, era que ele também pregasse para autoridades. Porque vai chegar um dia do juízo, do julgamento final. E essas autoridades, nenhuma delas vai poder dizer: eu nunca tive oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Eu nunca tive a oportunidade de me sentar com alguém que me ensinasse sobre o Evangelho. Todas as pessoas não poderão se questionar a Deus do seu juízo, porque Deus com certeza preparou durante a vida dessa pessoa uma forma dela conhecer o Evangelho. E aqui Deus está preparando o apóstolo para que ele, nessa trajetória da prisão, possa apresentar o Evangelho a algumas autoridades também. E aí nós vamos ver no tópico primeiro, Paulo em Cesareia. Em Filipos, Paulo encontrou-se com Lucas e juntos foram para Troade, a fim de evitar uma certa demora. Utilizou Éfeso como atalho, de modo que os anciãos encontraram-se com ele em Mileto, onde se despediu. Por fim, o grupo desembarcou em Tiro, onde ficou uma semana e seguiu para Cesareia. 1.1 Paulo visita Filipe. Quando o apóstolo chegou em Cesareia, lá ficaram com Filipe, um dos 7 diáconos. Foi ali que o profeta Ágabo profetizou sobre o aprisionamento de Paulo em Jerusalém. Paulo sabia muito bem do destino que o esperava em Jerusalém, mas mesmo diante da iminente prisão, o apóstolo permaneceu fiel aos seus ideais. Quem sabe se fosse no tempo como hoje, nós teríamos questionado desta forma:
Mas se Deus sabia que Paulo vai ser preso, por que que ele simplesmente não tratou com a vida dos homens que vão prender Paulo? Por que que Deus simplesmente não tocou nesses homens? Ao invés de permitir Paulo ser preso, e um homem que estava fazendo obras grandiosas, empreendendo viagens missionárias, Deus não tem todo o poder, por que que Deus simplesmente não tocou nesses homens que iriam lançar mão dele e aprisioná-lo? E deixar Paulo sempre livre para levar a mensagem do Evangelho? Pois é, irmãos, como nós vimos na introdução, existem desígnios de Deus que nós nunca saberemos. Por isso que ele é Deus e nós somos humanos. Por isso ele é Criador e nós somos suas criaturas. Por isso ele é o Pai e nós somos os filhos. Por mais que um filho nosso, imagina seu filho de 1 ano, 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, questionando as suas ações, questionando por que você tirou o videogame dele, por que você não deixa ele ficar 24 horas no celular, por que você não deixa ele comer tanto doce, como é tão bom comer doce, por que você não deixa ele na rua o tempo todo brincando com os amiguinhos dele, por que você proíbe ele de uma coisa e de outra coisa, coloca isso, coloca aquilo, tira uma coisa, põe outra. Os nossos filhos nunca vão entender, porque eles não têm essa capacidade. E é só uma forma da gente comparar a nossa capacidade humana com a capacidade infinita de Deus. Deus tem os seus projetos, tem os seus propósitos. E aqui ele vai usar o apóstolo Paulo numa nova perspectiva. Vai permitir a prisão de Paulo. Aquelas pessoas vão tentar consolar Paulo para que ele não faça essa viagem. Mas ele é um homem destemido e sabe que se Deus vai permitir a prisão, é porque Deus tem um projeto, tem um propósito. Então ele, Paulo, inserido está nesse projeto, já valeu a pena a prisão. Que esse pensamento venha permear o nosso irmão. Que tudo que aconteça com a gente tenha que glorificar a Deus. Mesmo que seja uma coisa ruim para mim, que seja ruim para você, que tenha glorificado a Deus, que tenha servido aos propósitos do Senhor. A fidelidade ao Senhor exige de nós abnegação, compromisso e firmeza. Essa primeira palavra, abnegação. A gente precisa se negar, né, para que a gente possa cumprir um propósito como isso. E crer que aquilo que Deus está fazendo é maior do que nós somos. Então, não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito a Deus. Então, Deus vai usar os seus instrumentos. Nós somos instrumentos do momento. Se nós não fizermos agora, Deus vai levantar outros, mas Deus vai continuar fazendo. Que nós possamos dizer amém, faça-se a tua vontade sobre nós. Paulo não se abateu diante do anúncio da dificuldade, mas a certeza de seu ministério chamado fazia com que ele fosse inabalável em suas convicções. Nós estamos vendo uma geração de jovens que vão sendo preparadas, nós estamos dando aula aqui para pessoas de 17, 18, 19, 20 anos, um pouco mais do que 20 anos alguns. Então eles têm uma vida pela frente. E uma coisa que a gente precisa frisar para eles, com a experiência que nós temos, que você, professor, tem, é que a vida vai ter esses percalços, mas Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle da nossa história. Muitas vezes ele vai permitir a morte de alguém, o desemprego de alguma coisa, ele vai permitir uma situação em que o ímpio leve vantagem numa situação, uma aparente injustiça acontece com a gente, e a gente vai se questionar, mas Deus não está vendo tudo isso? Sim, Deus está vendo tudo isso. A diferença é que aqui ele vai avisar Paulo antes, mas em muitas situações, irmão, Deus não vai avisar a gente. Deus não vai usar uma profecia, um sonho, um profeta, uma visão, Deus não vai usar nada. A gente precisa sim exercitar a nossa fé e crer que Deus está no controle. E se aconteceu, aconteceu porque Deus assim o quis, e glórias, pois a Deus por todas as coisas. 1.2, o futuro em Deus. Paulo não se sentiu abalado com o que aconteceria com ele no futuro. Pelo contrário, ele estava disposto a seguir os mesmos passos de Jesus. Deus o alertou sobre sua prisão através do profeta Ágabo. A nossa confiança deve estar em Deus, pois se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. O futuro não deve nos abater, gerar ansiedade ou tirar a nossa paz, pois Deus tem cuidado de nós.
Jesus nos ensinou que tanto a nossa alimentação quanto a vestimenta, condições básicas de subsistência para o ser humano, fazem parte da providência divina para os seus filhos. Ele tem cuidado de nós. E se a gente olhar assim, quando nós somos jovens, principalmente, depois de um certo tempo a gente aprende com a maturidade, mas principalmente jovens, eles olham para o futuro e veem um futuro tão cheio de interrogações. Eu era assim, não sei se você era assim. Com quem que eu vou casar? Qual vai ser meu trabalho? Embora a gente faça uma faculdade hoje, os jovens hoje fazem faculdade quase que automaticamente, mas a maioria não vai exercitar aquela função que ele estudou na faculdade. Muita gente faz curso de direito e vai trabalhar em outra área, nada a ver com direito. Eu conheço vários que fizeram enfermagem e hoje trabalham em construção civil. Outros fizeram na área fizeram curso de geografia e hoje são mecânicos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, mas o que nós precisamos entender é que independente do que nós vamos receber no futuro, nós temos que crer que Deus está no controle de todas essas coisas. Amém, meus irmãos? O futuro está nas mãos de Deus. O que para nós é uma possibilidade, o amanhã é uma possibilidade, nós podemos estar no amanhã. Para Deus é uma realidade. Então, para Deus a mesma coisa de ontem, hoje e amanhã. O que era 1000 anos para Deus atrás é a mesma coisa de hoje, que é a mesma coisa daqui 1000 anos. Para Deus é um tempo só, é um facho de tempo só. Por isso nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas, não perdeu o controle. O diabo, por mais poder que ele tem, ele trabalha também com previsão. Ele prevê que pode acontecer alguma coisa, mas ele não sabe do futuro, ele não sabe do amanhã. A única coisa que nós sabemos e temos certeza, e temos fé para exercitar, é que o poder do tempo, o poder de todas as coisas, de determinar todas as coisas, está na mão do nosso Deus. Por isso, vamos confiar na sua providência. Tópico 2, Paulo em Jerusalém. Na chegada em Jerusalém, Paulo e sua comitiva foram acolhidos afetuosamente pelos irmãos e recebidos por Tiago e pelos presbíteros da igreja. 2.1 Paulo vai ao templo. Alguns acusaram Paulo de que ele estava ensinando os judeus a abandonarem a observância da lei e seus costumes. Num gesto conciliatório, ele aceita custear as despesas de 4 homens ao voto do nazireato e de participar publicamente da cerimônia de modo a refutar tais rumores, assim como está especificado na lei do Antigo Testamento. Paulo agiu de boa vontade, de modo a se submeter ao costume judaico, indo ao templo. Às vezes é necessário abrir mão de certos posicionamentos para a união do grupo e para não prejudicar a obra de Deus. Está se cumprindo aqui o que Paulo vai escrever depois em uma das suas epístolas, ao dizer que eu fiz-me de tudo para salvar o máximo de pessoas. Eu fiz-me judeu para os judeus. Eu fiz-me escravo para os escravos. Aqui ele está se fazendo judeu mesmo, de fato, seguindo costumes e regras de judeus para alcançar esses judeus. Ele sabia que por causa de um desentendimento desse, talvez a prisão dele aconteceria daí. Ele não está tentando fugir da prisão, né, como a gente pode talvez perceber aqui, mas não é isso. Ele está tentando em todas as formas, enquanto há tempo, enquanto ainda tem uma oportunidade, ele está tentando anunciar o evangelho. E aqui viu Paulo uma possibilidade grande de tirar os desentendimentos para abrir as estradas para que o evangelho percorresse melhor aquele espaço do coração daqueles homens que estavam levantando um tumulto desnecessário. Paulo está fazendo o quê? Tirando essa poeira, tirando esse tumulto, para que ele possa adentrar com a mensagem do evangelho puro. 2.2, Paulo é preso. Quando os judeus da Ásia, que tinham observado Paulo na companhia do gentil Trófimo de Éfeso, acusaram-no de ter levado um não-judeu para dentro do templo. Olha só, eles estavam fazendo várias acusações e Paulo está amenizando elas. Paulo está tirando todo esse tumulto e o evangelho está prosseguindo. Como eles perceberam que eles não estavam conseguindo levar êxito contra Paulo, aí eles levantam uma nova investida
e acusam Paulo de ter levado um gentio para dentro do templo, que era uma outra proibição da lei de Moisés. Assim como Jesus, ele sofreu uma falsa acusação de seus irmãos judeus, assim como sua cidade adotiva o rejeitava, os hostis romanos prenderam-no. O tribuno romano livra Paulo do linchamento, prendendo-o, cumprindo-se então a profecia de Ágabo. Ele está tentando livrar Paulo de um linchamento e vai mandar prender a Paulo. Daí por diante, Paulo vai permanecer preso por um bom tempo, mas está assim cumprindo a palavra de Deus. Então não tem como fugir dos desígnios de Deus, irmão. Se não for de um jeito, vai ser do outro, mas o fato é que Deus vai prevalecer, a sua vontade vai prevalecer, a sua palavra vai prevalecer. As adversidades na vida do cristão possuem um propósito, nem sempre entendemos, mas o fato é que saímos mais fortes delas. Não sei se você, professor, já passou aí por situações em que a gente tem a tendência de perguntar o porquê, né? Qual foi a causa? Por que que gerou isso? Por que que gerou essa demanda na minha vida? Na verdade, a gente não deveria questionar o porquê, mas a gente aprende que nós sempre deveríamos perguntar o para quê, né? Qual é o objetivo, Senhor? Me ajuda a entender o objetivo, porque aí a gente vai se entregar com mais força. A gente vai murmurar menos, a gente vai, vacilar menos, Senhor. Me ensina, me instrui a entender o para quê. Qual que é o objetivo do Senhor ao permitir essas coisas na minha vida, essas adversidades, essas tribulações? Qual é o para quê do Senhor? Qual é o objetivo? O que que isso vai levar? Qual é a glória que o Senhor vai receber disso? Glórias, pois, ao nome do Senhor. E o tópico de número 3, apelo a César. Paulo solicitou ao oficial romano que o deixasse falar à multidão. Discursando em aramaico, idioma da época, Paulo relatou sobre uma pré-conversão, de sua visão do Filho de Deus. Tal discurso causou grande furor à multidão, de modo que o comandante ordenou que Paulo fosse açoitado. Mas ao saber que ele era um cidadão romano, a ordem foi cancelada. 3.1 Paulo diante de Félix. Paulo foi levado ao Sinédrio e falou diante das autoridades judaicas. O Senhor apareceu a ele naquela noite e revelou o seu propósito de enviá-lo a Roma. Devido a uma conspiração com o intuito de matá-lo, um destacamento com 470 homens levando-o de Jerusalém a Cesareia. Olha só como que as coisas estão acontecendo. Deus tem um plano aqui, Deus tem um projeto para Paulo. Mas para o projeto na vida de Paulo acontecer, tantas conspirações, tantas armações, Deus vai ter que permitir para que a história se encaminhe em direção à vontade de Deus, né? Parece que Deus não está nem percebendo, parece que tem momentos na nossa vida que parece que Deus está distante, né? As coisas estão caminhando assim de um jeito que parece que Deus não me vê, Deus não entende a gente, Deus não está vendo a gente. Pelo contrário, irmão, tudo está nas mãos do Senhor. Até as ações astutas dos inimigos, as malignidades do inimigo contra nós, todas elas são permissão do Senhor para nos levar para um projeto e um propósito específico. Paulo está sendo aqui, levado de um lado para o outro, mas ele com certeza entendia que tudo isso vai levá-lo exatamente para o centro da vontade de Deus. Ele ficou preso 2 anos em Cesareia por ordem do governador romano Félix. Pórcio Festo substituiu Félix no governo da Judéia. Ele era mais justo que o seu antecessor, o qual mantivera Paulo preso com a intenção de obter um suborno do apóstolo, mantendo-o cativo só para contentar os judeus. 3.2, Paulo fala ao rei Agripa. O texto bíblico afirma que, passado um tempo, Agripa e Berenice foram a Cesareia visitar Festo. O governador Festo contou a história de seu prisioneiro político mais famoso, o apóstolo Paulo, de modo que Agripa pediu para se encontrar com ele, convidando o apóstolo a contar sua história. Paulo aborda-lhe sobre sua vida de homem religioso e de homem redimido. Após a apresentação de Paulo, tanto Agripa quanto Festo concordam que o prisioneiro poderia ser libertado somente se não tivesse apelado para ser julgado pelo imperador romano César. Paulo não teve vergonha nem colocou os seus interesses à frente da mensagem do evangelho,
mas aproveitou a oportunidade de pregar para as autoridades do local. Paulo entendia que tudo ali estava contribuindo para um projeto, para um propósito final de Deus. Como ele não entendia 100%, porque a gente nunca vai entender 100%, por mais intimidade que a gente tenha com Deus, a gente nunca vai entender 100%, porque é impossível a mente humana captar a vontade de Deus na sua integralidade, mas o apóstolo Paulo está entendendo que se Deus está permitindo ele caminhar por esses corredores dessas autoridades, é porque Deus assim havia aberto as portas do evangelho para essas pessoas ouvirem. Porque lembra de um texto bíblico, irmão? E a gente tem que levar ele ao pé da letra aqui. Mais vale uma alma perdida, mais uma alma salva, perdão. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Lembra desse texto? Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então, para Deus, irmão, uma autoridade dessa, que é uma alma perdida, vale mais do que o mundo inteiro. Então, vale a pena investir em um homem desse? Vale, com certeza. Uma alma desse homem é tão valorosa como qualquer uma outra. Então, Deus estava buscando, através do apóstolo Paulo, alcançar a vida desses homens, né? Só Deus sabe, só a história sabe, muitos de nós não sabemos que fim deu, né, o evangelho no coração dessas autoridades. Mas com certeza, uma coisa é certa, Deus ministrou no coração deles através de Paulo, para que no dia do juízo, essas autoridades não pudessem se auto-justificarem diante de Deus. Eles tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho da boca do seu maior missionário depois de Jesus, o maior pregador depois de Jesus, o maior anunciador das boas novas depois de Jesus, que foi o apóstolo Paulo. Concluindo aqui essa lição, diz: nem sempre compreendemos ou aceitamos inicialmente os planos de Deus, mas certamente Ele tem o melhor para nós, pois Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Meu querido irmão, se você chegou até aqui, nós deixamos aqui sempre o link aqui na descrição desse vídeo para você fazer parte do grupo do Telegram, tá? É um grupo que a gente criou a fim de colocar disponível ali essa versão aqui dessa revista em PDF. A gente coloca lá também a lição de número 10, que é essa daqui. A gente vai colocar em Word para você imprimir e levar para os jovens acompanharem aí com a revista, com a lição na mão. A gente também coloca esses slides aqui, caso você queira usá-los e fazer as alterações necessárias. Eles vão estar em PowerPoint editável para você também fazer uso também, e outros recursos que os próprios alunos ali vão colocando no grupo do Telegram, tá? Deus te abençoe e até a próxima IBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.